Oi, gente, tudo bem? Sejam todas muito bem-vindas ao meu canal mais uma vez. Na aula de hoje eu vou ensinar algo diferente. Eu vou ensinar um acabamento perfeito nas fraldinhas. Então eu vou ensinar esse tipo de barrado, a trabalhar com o bordado palito. Vou ensinar um outro tipo de acabamento também. Então observem, olha, como fica certinho. A fralda fica dupla, não precisa colocar viés para dar o acabamento, tá bom? Então acompanhe esse vídeo até o final, ele está recheado de dicas e ao longo do vídeo eu vou falando as medidas que eu estou trabalhando. Beleza, gente? Então vem. Gente, então é o seguinte, ó, temos aqui a nossa fraldinha. E esse tipo de acabamento duplo serve para fraldinhas bordadas, para quem quer esconder o avesso, para quem gosta de fazer aplicação, ou simplesmente para quem quer uma fraldinha mais reforçada, quer que ela fique dupla, bem acabada, tá bom? Então esse tipo de acabamento ele não tem viés e ele fica perfeito. Então para isso, olha, a minha fraldinha aqui, eu vou falar a medida só para vocês terem um parâmetro, mas vocês podem fazer com qualquer medida, tá bom? Então a minha fraldinha ela tem 36 centímetros de largura por 74 de comprimento, tá bom? Então olha gente, aqui eu tenho o meu bordado palito. Então o acabamento dessa fraldinha vai ficar com o bordado palito e depois a gente vem com o barrado aqui embaixo, tá? O barrado e uma lese. Então é isso que a gente vai trabalhar. Primeiro a gente vai trabalhar com a fraldinha e com o bordado palito. Então gente, é o seguinte, ó. Para dar certo essa costura que eu vou fazer, o bordado palito ele tem que acompanhar a largura da minha faixinha, tá? E aí aqui tem um detalhe importante, ó. Aqui eu vou cortar esse lado para explicar melhor para vocês. Olha só, vou cortar bem rente a minha fraldinha, tá? Então aqui o que é importante? Vocês percebem que tem a haste aqui, unindo a parte de cima com a parte de baixo. Eu preciso tirar essa haste para fazer o acabamento das bordas. Ó, eu preciso que o meu bordado palito fique assim, tá vendo? Com uma sobrinha aqui e uma sobrinha aqui. Dessa maneira, ele tem que ficar, olha, do tamanho exato da minha fralda. Então, primeiro de tudo, eu vou passar uma costura aqui só para prendê-lo no lugar. Pode ser um zigue-zague na beiradinha ou uma costura reta mesmo na beiradinha, tá bom? Aqui pelo direito da fralda mesmo. Ó, gente, então depois de preso o bordado palito aqui, olha o que a gente vai fazer agora. Essa parte que tá solta, eu vou dobrar lá assim, porque a costura que eu for passar aqui na lateral agora, eu não vou prender essa parte do bordado palito, tá? Então eu vou fazer assim, ó, vou dobrar, vou prender com um alfinete, deixa o alfinete pra cá assim pra dentro, e aqui nessa ponta eu vou fazer a mesma coisa, ó, eu vou pegar essa parte de cima e vou dobrá-la assim, porque eu não quero que ela entre na costura junto, tá bom? Então agora, olha o que a gente vai fazer. A gente vai pegar a outra parte da nossa fraldinha e vai dobrar assim por cima, tá? A gente vai deixar ela dupla. E aí, gente, é o seguinte, ó. Aqui, a gente vai passar uma costura com pé de máquina, tá? Nas laterais, a mesma coisa, ó. Eu vou fechar toda a minha lateral com pé de máquina. Uma das laterais eu vou fechar inteira. A outra lateral eu vou deixar uma abertura aqui para desvirar. Então eu vou fechar daqui para cá e daqui para cá. Uma abertura de uns 10 centímetros é o suficiente, tá bom? Ó, gente, fazendo uma correção aqui, o que eu fiz? Eu passei a costura numa lateral inteira, passei na outra deixando a abertura aqui para desvirar, tá? Não costurei aqui embaixo ainda, porque antes de costurar embaixo, a gente precisa tirar o alfinete e desfazer essa dobra, ó. Pra gente não pegar esse biquinho quando a gente for costurar aqui a parte de baixo, tá? Ó. Então dobra ele lá pra dentro de novo. Aqui é a mesma coisa, ó. A gente tira o alfinetinho, põe ele lá pra dentro, tá? E agora sim, a gente pode fechar tudo isso daqui com o pé de máquina. Gente, então é o seguinte, ó. Costurei toda a volta, deixei a aberturinha. Aqui nos cantinhos é bom cortar o excesso, para quando desvirar o cantinho ficar bonitinho, tá? Aqui também, ó. Os 4 cantinhos a gente vai cortar o excesso. E aí aqui também. Agora a gente desvira essa parte da fraldinha. Então, gente, deixa uma abertura razoável, tá? Não precisa amassar muito. Ó, a gente desvira. E aí com um palitinho,
a gente vai ajeitando os cantinhos para ela ficar bem assentada. A gente vai passar com o ferro. Ó, gente, depois de passar da fraldinha vai ficar assim. A nossa abertura está, já nem sei mais que lado ela está, aqui ó, a abertura tá aqui. Então eu passei para ficar certinho e agora eu vou rebater uma costurinha bem na beiradinha, dando a volta toda na fralda, tá? Que aí já faço o acabamento aqui na abertura e fica melhor o acabamento. Olha o bordado palito, como ele fica certinho nos cantinhos, tá vendo? Então é isso. Ó, gente, eu rebati a costurinha toda em volta, já fechei aquela aberturinha, tá? Então, olha, fica tudo certinho aqui. Agora a gente vai fazer o barradinho, tá? Então, pra fazer o barradinho, eu cortei uma faixinha de tecido de 20 centímetros de largura. 20 centímetros de largura, e o tamanho que ele vai ter aqui vai corresponder ao bordado palito, ó, a essa beiradinha que a gente deixou aqui solta, tá? Pra poder costurar. Então ele fica exatamente igual, no mesmo comprimento que o meu bordado palito, tá? Com 20 centímetros de largura. Então aqui, olha, eu vou trabalhar com lese. Eu vou posicionar aqui primeiro, na beiradinha do meu tecido, e vou passar uma costurinha, um zigue-zague ou uma costura reta, só pra prendê-la no lugar. Gente, olha só, o barradinho tá pronto. Eu prendi a lese aqui, tá? Só uma costurinha aqui em cima. Então agora, ó, a fraldinha vai juntar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou posicionar assim, ó, direito com direito, tá? Então, primeira coisa de tudo, eu vou passar uma costurinha prendendo o bordado palito aqui, ó, na beirada do meu barradinho, tá bom? Só pra ele não sair do lugar. Gente, ó, então eu costurei o barradinho aqui, tá? Passei só uma costurinha só pra prender no lugar. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou fazer como se fosse um rocambole com a minha fraldinha. Eu vou virar ela toda aqui assim, ó, chegando bem perto do bordado palito. E aí eu vou pegar o meu barrado, vou dobrá-lo assim por cima, tá? Então essa borda do meu barrado, ela tem que chegar aqui no bordado palito. Então aí eu vou alfinetar, posicionar bem certinho. E a gente vai passar a costura com pé de máquina em tudo aqui, ó, fechando toda essa parte, tá? Vou prender um alfinete aqui só pra eu explicar a próxima etapa pra vocês. Então, vou passar a costura com o pé de máquina aqui. E aí, gente, aqui as laterais, olha só, eu tenho a fraldinha dobrada aqui dentro. Eu vou empurrá-la lá pra dentro, porque eu vou passar uma costura com o pé de máquina, fechando a borda do meu barrado também, tá? Do outro lado, eu não vou fechar ele inteiro, porque eu preciso ter algum lugar pra poder desvirar a fraldinha. Então, eu empurro a fraldinha lá pra cima também, pra dentro, né? E aqui, no caso, eu vou passar uma costurinha aqui, ó, onde tá o meu bordado palito, pra fechar essa parte. O restante eu vou deixar aberto, que vai ser por onde a gente vai desvirar a fraldinha, tá bom? Então, ó, depois de feita a costurinha, deixei a abertura aqui. É bom, gente, dar picote aqui, ó, nos cantos pra cortar o excesso, tá? De tecido, na hora de desvirar não ficar tudo embolado. Então, beleza, agora a gente vai puxar por aqui a fraldinha. Devagar, tá, gente? Dá pra desvirar tranquilamente. Só ir empurrando aqui assim. Aí dá uma conferida, ver se tá tudo certo no lugar. Porque se não tiver, ainda dá tempo de desvirar e arrumar. Então, olha só. Aqui, a princípio, tudo ok. Aí, gente, vamos dar uma passadinha pra ajeitar tudo. Dá uma passada no ferro, empurra bem os cantinhos, tá? E aí, no ferro, vocês vão aproveitar e já dobrar a aberturinha que ficou. Já dá uma vincadinha no ferro, ela bem certinha, porque aí agora a gente vai passar uma costurinha bem na beiradinha, rebatendo toda a volta do nosso barradinho, tá bom? Gente, olha que graça que fica a fraldinha. Olha como o acabamento fica perfeito, sem precisar colocar viés, tá bom? Então, essa é a primeira fraldinha. Gente, então, ó, pra gente fazer a nossa próxima fraldinha, com um barradinho diferente, também vou fazer a fraldinha dupla, pra poder esconder o bordado ou qualquer outro trabalho que vocês tenham feito, tá? Só que agora a gente não vai usar o bordado palito. Eu vou colocar um barradinho
e uma outra faixinha combinando. Então eu vou precisar de duas cores para o nosso barradinho, tá? Essa faixinha mais larga, vocês vão cortar de 10 centímetros pela largura da nossa toalha. Essa toalha, gente, tem o mesmo tamanho da anterior. Tem 36 por 74 de comprimento, tá? Então, se a toalha de vocês for maior, a única coisa que o barradinho vai acompanhar. A largura aqui eu fiz de 10 centímetros. De repente, se for uma fralda, tô falando toalha, mas é uma fralda maior, vocês podem fazer o barradinho um pouco maior, com uns 12 talvez, tá? E aí, o tecidinho combinando, eu cortei uma faixinha de 4 centímetros, tá? Também, ó, pelo mesmo comprimento do barradinho, que é a mesma largura que tem a nossa fralda, tá? Então, eu vou posicionar aqui assim, ó, direito com direito. Vou passar a costura com o pé de máquina aqui, vou juntar um barradinho no outro. Então, gente, depois que vocês costuraram, dá uma passadinha pra ele ficar dobradinho assim pra cima, esse barradinho mais estreito. Então, gente, passei, tá? Aqui tá ok. Agora eu quero incrementar com uma rendinha aqui, uma lese, vocês podem usar o que vocês quiserem. No caso, ó, eu vou trabalhar com essa rendinha de algodão. E observem, ó, que ela foi bordada também. Pra dar um realce, pra dar um contraste, pra ficar diferente o trabalho. Então eu vou posicionar aqui, ó, na emenda dos dois tecidos, bem no meio, tá? Aliás, um pouquinho mais pra baixo, pra deixar esse mais estreitinho aparecendo um pouco mais. Então eu vou passar a costurinha pra prendê-la no lugar que eu quero, tá? Quem quiser pode colocar mais embaixo, mais pra cima. Aqui é a gosto de vocês, tá? Ó, gente, então já deixei o barradinho do jeito que eu queria, tá? Guipir, renda, vocês podem colocar aqui o que vocês quiserem ou até deixar só com o tecido. Então imaginem o seguinte, ó, que a nossa fralda vai ser costurada assim, tá? Então a gente vai posicionar direito com direito. Porém, aqui faremos o seguinte, ó. Eu vou costurar o meu barradinho aqui, só que eu vou deixar uma abertura aqui no meio. Eu não vou costurar ele inteiro, eu vou costurar com o pé de máquina até aqui. Deixo uma abertura de uns 10 centímetros e depois sigo fechando o restante aqui. Por enquanto, só isso. Gente, então costurei, ó. A abertura está aqui no meio. Agora, para facilitar o processo que vem depois, a gente vai abrir esse barradinho e vai dar uma passadinha já ajeitando essa parte que está aberta, ó. Pra ficar toda uniforme, tá? Não é para costurar aqui ainda, só dá uma passadinha com o ferro. Ó, gente, então já passei. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar a outra ponta da minha fralda e vou costurar aqui, ó, na parte de baixo do meu barrado, tá? Pode costurar inteiro com o pé de máquina. Gente, então essa costurinha tá feita. Agora a gente vai virar assim, ó, e vai fechar as laterais com o pé de máquina, tá? Pode fechar as duas laterais, porque aí a gente vai desvirar a fraldinha depois por essa abertura que a gente deixou no meio. Agora, gente, ó, dá picote nos 4 cantinhos para poder desvirar a fralda. E agora a gente desvira pela abertura que a gente deixou aqui no meio. É simples de fazer, é um jeito prático e vai esconder todos os acabamentos. Os trabalhos que vocês fizerem na fralda, bordado, apliquê. E a fraldinha fica mais reforçada, porque ela fica dupla. Então, gente, dá uma passadinha lá no ferro, assenta bem, porque primeiro a gente vai rebater a costurinha aqui, ó, pra fechar a abertura. Gente, ó, eu rebati a costurinha aqui, eu já fechei a abertura, então a fraldinha está pronta. Agora, eu gosto de rebater uma costura aqui em volta da parte branca da fraldinha, tá? Pra prensar as duas camadas, pra ficar melhor o acabamento aqui na borda, tá bom? E assim a gente conclui a fraldinha, gente. Então, ó, o acabamento fica perfeito das duas, tá bom? Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscrevam aqui no canal, deixem nos comentários o que vocês acharam, tá bom? E é isso, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, um beijo e até a próxima.